Vamos falar de crianças. Gente, falando de criança, eu passei uma manhã tão gostosa com meu neto. Que delícia, que privilégio, né? É um privilégio a gente poder curtir os nossos netos, estar bem pertinho deles. Eu sei que não é para todo mundo, né? Algumas têm algumas dificuldades. Aliás, a gente vai falar hoje de terapia para as crianças, mas tem adulto precisando de ajuda, né, gente? Tem adulto que precisava de terapia. Pois é. Mas tem muita criança também que precisa. E a gente vai hoje conversar sobre a fase correta, quando é necessário, o papel do psicólogo na infância. E a gente tem aqui uma profissional maravilhosa que vai nos ajudar a entender tudo isso. Então, fica aí. Apostos que você vai aprender com a psicóloga, doutora Sônia Rodrigues Portes. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada eu. Vamos lá, sentar pra gente bater esse papo. Vamos lá. Criança precisa de psicólogo? Ai, será que precisa, Cláudia? E é uma pergunta interessante de se fazer, porque como a criança vai precisar de psicoterapia, né? A gente vai olhar para dois pilares fundamentais. Essa criança, ela está com alguma dificuldade na escola, para dormir, alimentação. Nós temos aí a obesidade como uma doença aparente na nossa sociedade e a questão do comportamento, né? Então, nós temos dois pilares básicos. Quando é que a criança vai precisar de terapia? E é importante que os adultos, assim como você fez a introdução aqui, que eles estejam de olho nessas mudanças comportamentais. Como é que eu vou saber se essa criança precisa de terapia se ela não é olhada, Cláudia? Isso é um pilar importante. Pois é, por isso é que eu falo que é bom que o adulto esteja bem, né? Esteja centrado para ele conseguir olhar para a criança. Porque às vezes o adulto não consegue olhar. E a gente não está falando de um olhar assim, não, estou sempre de olho no meu filho, não. É olhar as emoções, é prestar atenção no que está acontecendo no mundinho delas, né? Perfeito. Quando a gente vai considerar a psicoterapia, que não vai ser a psicoterapia, porque está com um problema na escola, porque tem algum comprometimento de fala, porque tem algum comprometimento locomotor ou algo específico, nós vamos para as questões comportamentais. E esse é o ponto central da nossa conversa, né, Cláudia? Porque se a criança está apresentando essas dificuldades comportamentais, a gente também vai precisar olhar para o adulto. Porque a criança, ela vai representar, ela vai trazer para o dia a dia dela aquilo que faz parte da realidade, aquilo que ela vê geralmente em casa, no comportamento entre os adultos. E é sobre isso que a gente precisa destacar, né? O que é que falta na vida da criança para que ela, de repente, possa se relacionar com o mundo de uma maneira mais saudável, mais equilibrada? Limites, amor e tempo. E a pergunta que eu tenho para fazer é: quais são os pais que estão oferecendo isso na medida certa para os seus filhos? Quais são os pais que conseguem ter o tempo necessário de conexão com essas crianças? Então, são reflexões aí que a gente precisa ir fazendo para entender por que tem tanta criança, de repente, chegando num consultório de psicologia. Tem resposta para essas perguntas? Porque quando você fala do tempo, eu já pensei assim na hora, mas será que existe um tempo determinado que a criança precisa? Ou é o tempo relacionado à qualidade desse tempo? É um pouco dos dois, Cláudia. A gente precisa ter qualidade e precisa ter tempo. Numa cidade como São Paulo, em que as pessoas trabalham demais, em que tem muito estresse, muita correria, às vezes os pais eles não se sentem suficientemente energizados para dar atenção para a criança. Quando você fala de limites, os limites eles estão das pequenas às maiores atitudes das crianças. Pode ser, de repente, gastar demais, comer demais, ficar demais nas telas, mas pode ser aquela insistênciazinha: mãe, eu posso, mãe, eu posso, mãe, eu posso. Se você não está muito atenta a isso, se você não tem energia, você está muito cansada, você trabalhou demais, isso pode passar não por um descuido, mas por um excesso também de trabalho por parte desses pais. Então, a gente precisa de qualidade e de tempo com essa criança para ter essa conexão. E aí, a gente precisa se perguntar se eu estou fazendo essa lição de casa. E é um exercício importante, né, da gente se perguntar isso. Eu tenho vivenciado agora uma fase muito especial, que é a de ser vó. Como é que chama? Maternidade, vó,
avosidade, sei lá qual que é a palavra. Tem Me que pegou, não descobrir qual sei. que é essa palavra, me pegou também. Mas eu falo muito até para as minhas amigas que me perguntam, ai, como é que tá essa fase? Eu digo que parece que eu tô passando um caderno a limpo, para mim é essa sensação. Parece que eu fiz um rascunho com os meus filhos, sabe? Porque, de fato, é muito doido, assim. Na maternidade, a gente faz o que dá e a gente normalmente faz um rascunho mesmo. E a gente tem não só pouco tempo, pouca energia, mas a gente tem um monte de outros problemas, um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Normalmente é uma fase do casamento com mais turbulência, porque todo mundo fala assim, ai, filho une o casal, mas filho também separa muito o casal, porque o pai fala X, a mãe fala Y, e aí já vem a nossa primeira briga. Perfeito. Né? Então, são muitas questões quando a gente é mãe de filho pequeno. Por isso é que eu falo que essa parte de ser vó, eu tô achando maravilhoso que eu tô passando esse meu caderno a limpo, dando atenção focada, dando tempo de total qualidade quando eu tô com o Bernardo, né? E eu fico com peso quando eu olho lá para trás e convido as mães a fazerem essa reflexão, porque é tão difícil, doutora, porque assim a gente só faz o que dá conta de fazer, né? Sim. E é importante, né? Hoje no programa vocês falaram sobre perdão, que essas mães consigam se perdoar. Mês que vem é maio, é mês das mães, né? Que essas mães também consigam se perdoar. Porque quando você olha para o passado e de repente você percebe que você poderia ter feito diferente, que você teria uma conduta diferente, isso é maturidade, Cláudia. Hoje você, com a maturidade que você tem, você consegue perceber o que é que poderia ter sido feito de diferente. Então, os pais, eles não têm bagagem suficiente, maturidade, ferramentas, informação para cuidar da educação dos filhos, de repente, da melhor maneira. Mas, Sônia, mas e aí? Eu estou errando. O que eu preciso fazer? Assistir a programas como esses, procurar orientação psicológica. A gente tem muito material gratuito na internet, muita coisa acessível. Se você tem condição, consulte um psicólogo para fazer essa orientação de como eu devo educar o meu filho, qual é o meu estilo parental, Cláudia. É importante a gente conhecer. Eu sou liberal, eu sou autoritária, eu sou democrática, eu sou participativa. Qual desses modelos funciona melhor para cada criança? Esse também é um ponto, porque cada criança é uma criança. Então, se você tem condição de procurar essa informação, de ler, de assistir, de estar orientado por um profissional, melhor ainda. Mas é o que você falou, a gente faz o que dá conta de se fazer ali, naquele momento. Mas é importante que a gente se empenhe nesse projeto, no projeto Educação de Filhos, assim como a gente se empenha no projeto profissional. E aí tem um erro muito sério, né, muito grave, porque às vezes, me educaram, a minha mãe fazia assim comigo, eu já aprendi, é só repetir o que a minha mãe, o meu pai fez, eu sobrevivi, eu tô aqui. E a vida é outra, seu filho é uma outra pessoa, a situação nesse momento exige um outro cuidado e que a gente pode fazer melhor, que a gente pode fazer com, né, transformando isso um pouco mais. A gente não precisa reproduzir neuroses, doenças, psicopatologias, transtornos, a gente pode fazer isso diferente. Então, estar alerta a esse projeto maternidade, paternidade, como um projeto de tanta importância quanto um projeto profissional, é um ponto fundamental. Hoje, no Brasil, Cláudia, a terceira maior causa de morte entre os adolescentes já é o suicídio. Triste isso. Então, o que a gente está trazendo aqui é um olhar de importância para a infância e para a adolescência, porque se esse adolescente cometeu suicídio na adolescência, ele já vem pedindo uma atenção há algum tempo e essa atenção não foi dada. Esse olhar para essa criança não foi dado. E é para isso que a gente está aqui, para dar esse alerta. Porque a criança vem para a psicoterapia, mas os pais também precisam ir, se acertar, olhar para a conduta que eles têm com essa criança, porque se leva só a criança para a terapia, mas se eu não estou esclarecida, se eu não tenho esses propósitos claros, eu dou um passo para frente e um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Isso quando a criança chega no consultório. Porque quando eu vou só levando, é assim mesmo, deixa que a vida conserta, aí de repente pode ser um pouco tarde demais. Bom, então respondendo a nossa primeira pergunta, que é a pergunta, né, que gerou a pauta, é qual é o momento certo da criança fazer terapia? Eu estou entendendo que é quando a família se compromete
com essa saúde mental familiar, né? Com essa dinâmica familiar saudável. Exatamente. Quando uma pessoa, Cláudia, na família procura terapia, não é só ela que está sendo curada. Ela consegue transformar todo esse sistema. Mas, de repente, eu acho que as coisas estão ruins e que não tem nada que eu possa fazer, que nada possa ser transformado. E vou só judiando, machucando, levando a vida e não busco alternativas para que essa família seja uma família funcional, nós temos grandes chances de que toda a família adoeça. Então, quando uma pessoa está consciente, uma mãe, um pai que esteja assistindo aqui, uma tia, um tio, uma madrinha, que esteja consciente do quanto é importante a gente cuidar das crianças de pequenininho, cuidar dos pais, para que esses pais consigam conduzir essa educação de maneira mais assertiva para evitar os traumas nessas crianças, você já está salvando uma vida e, de repente, não tem a consciência disso. Perfeito. Olha, eu quero muito te indicar o trabalho da doutora Sônia Rodrigues, porque ela realmente faz um trabalho lindo. Aliás, te indiquei para uma amiga minha muito querida esses dias. Ela cuida, inclusive, das crianças e dos pais que estão passando pelo processo do divórcio, que eu nunca vou esquecer que você falou para mim. Engraçado, que eu não sabia que era você que ia estar aqui hoje. Eu falei para o nosso produtor, eu falei, aquela psicóloga que é especialista em divórcio, nunca mais ela veio. E, por sinal, é você que está aqui hoje. Olha que coisa boa. Mas você disse que o divórcio é a maior dor que uma criança pode experimentar, né? E muitas vezes os pais passam por essa fase e negligenciam essa dor da criança, né? Exato. A gente precisa cuidar do sentimento da criança e, para isso, eu preciso estar bem. Porque se eu não estou bem, como que eu vou cuidar da dor dessa criança? Como eu me preparo para cuidar da dor dessa criança? Então, esse é um ponto importante que os pais precisam estar devidamente esclarecidos, equilibrados emocionalmente, sustentados de tempo, de energia. Vocês estão falando de saúde, de alimentação, de suplementação. Precisa estar mesmo firme, porque eu tenho um papel importante, que é essa conexão com a minha família. Porque a família é para sempre, né? É o legado que a gente vai deixar aqui. E tudo que a gente vai estudar, Cláudia, sobre doenças mentais, transtornos mentais e questões comportamentais, indicam que a gente nasce saudável. A gente nasce com tudo bonitinho, emocionalmente, para que as coisas funcionem. Então, o que é que vai acontecendo com a vida? A vida vai machucando, a vida vai traumatizando. Mas se você tem pai e mãe do seu lado que diz assim, a vida vai bater, a vida vai estremecer, mas você pode contar comigo que eu estou aqui do seu lado. A criança vai, ela cresce saudável porque ela sabe que ela tem uma estrutura emocional em casa. Agora, tenho muitas telespectadoras que compartilham comigo suas dores em relação ao companheiro não colaborar. Muitas vezes ele nem existe, muitas vezes ele existe, mas ele é totalmente distante, né? E às vezes ele é um fator agressor, tem uma comunicação violenta, tem uma conduta traumatizante. Nesse caso, a terapia para essa criança, ela vai ajudar de alguma forma ou é chover no molhado? Sempre ajuda, porque essa psicóloga vai convidar papai e mamãe para bater papo, né? Bater um papo. Vamos conversar um pouco? Vamos entender o que está acontecendo? E às vezes esse pai, ele não tem consciência do que ele está fazendo com a criança. Então, quando chega uma família no consultório, isso é muito bom porque a gente tem a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos que essa família não tenha tido acesso até aquele momento. Então, é sempre importante. Foi a criança? É um passinho que essa família está dando, porque a psicóloga infantil vai convidar os pais para fazer toda essa sondagem, para entender em que contexto nasceu essa criança, como que está a escola, como é o relacionamento com os pais. E aí a gente tem a oportunidade, de repente, para uma luzinha acender aí na cabeça desse pai que, de repente, não esteja colaborando tanto. Perfeito. Volta rápido, mais vezes, Sim. Mas dessa vez demorou muito. Quero que venha logo, tá bom? Tá bom. Doutora Sônia Rodrigues Portes, ela tá no Instagram, Sônia Rodrigues Portes. No YouTube, Sônia Portes ou Portes? Portes. Portes. O WhatsApp é o 11992554062. 11992554062. Salve esse telefone, utilidade pública, viu? Compartilhe com as suas amigas especialistas em orientar mães divorciadas. E o jornada mãeinsolo.com.br é um site maravilhoso.
Muito obrigada. Uma ótima tarde, amém Eu te que agradeço. receber e até a próxima. Até.